justos viverão eternamente, e a sua recompensa está no Senhor. Os justos viverão eternamente, e a sua recompensa está no Senhor. Justos, aclamai o Senhor, os corações retos devem louvá-lo. Cantai-lhe um cântico novo, cantai-lhe com arte e com alma. Os justos viverão eternamente, e a sua recompensa está no Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor estejam convosco. Na liturgia celebramos hoje a memória de São Domingos, um santo que morreu no início do século XIII e que foi o fundador da Ordem dos Pregadores. Conhecemos-los habitualmente como a Ordem Dominicana, que existem em Portugal. Aliás, um dos conventos masculinos é aqui em Fátima. Pedia que nos associássemos ao padroeiro da Ordem Dominicana e aos membros, sobretudo em Portugal, da Ordem Dominicana, pedindo para eles a intercessão do seu padroeiro. Quanto a nós, celebramos-lo na liturgia e nesta Eucaristia. Vamos fazer presente a palavra do Senhor e o seu corpo e sangue, e por isso, para nos prepararmos para a celebração condigna, invoquemos o perdão do Senhor, confessando os nossos pecados. Confessemos os nossos pecados. Pode ser mais baixo. Pode ser mais baixo. Sim, isso. Por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Venha, Senhor, em auxílio da vossa Igreja São Domingos, ilustre pregador da verdade, para que sejamos sempre iluminados pela sua doutrina e protegidos pela sua intercessão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro dos Números. Naqueles dias, toda a comunidade dos filhos de Israel
Chegou ao deserto de Sim no primeiro mês. O povo acampou em Cádiz, onde Maria morreu e foi sepultada. Como não havia água para a comunidade, amotinaram-se contra Moisés e Arão. O povo questionava com Moisés, dizendo: mais valia termos morrido quando os nossos irmãos pereceram na presença do Senhor. Porque trouxestes a Assembleia do Senhor a este deserto, para aqui morrermos nós e os nossos gados? Porque nos fizeste sair do Egito e nos trouxeste a este péssimo lugar, onde não se pode semear, onde não há figueiras nem vinhas, nem romazeiras, nem água para beber. Moisés e Arão afastaram-se da Assembleia, dirigiram-se para a entrada da tenda da reunião e prostraram-se de rosto em terra. Apareceu-lhes então a glória do Senhor, e o Senhor falou a Moisés, dizendo: toma a vara e reúne a comunidade juntamente com o teu irmão Arão. Depois, à vista deles, ordenarás àquele rochedo, e ele deixará correr as suas águas. Farás sair para eles a água do rochedo e darás de beber à comunidade e aos seus gados. Moisés tomou a vara da presença do Senhor, como ele lhe tinha ordenado. Depois Moisés e Arão reuniram a Assembleia em frente do rochedo, e Moisés disse-lhes: escutai, rebeldes, poderemos nós fazer brotar água deste rochedo? Moisés ergueu a mão e bateu 2 vezes com a vara no rochedo. Então as águas brotaram em abundância e bebeu toda a comunidade, bem como os seus gados. O Senhor disse a Moisés e a Arão: porque não acreditaste em mim, para manifestares a minha santidade diante dos filhos de Israel, não introduzireis este povo na terra que eu lhe vou dar. Estas são as águas de Meribá, onde os filhos de Israel se opuseram ao Senhor, e aí ele lhes manifestou a sua santidade. Palavra do Senhor. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos a Deus, nosso Salvador. Vamos à sua presença e demos graças. Ao som de cânticos aclamemos o Senhor.
Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Vinde, prostremo-nos em terra, adoremos o Senhor que nos criou. Pois Ele é o nosso Deus, e nós o seu povo, as ovelhas do seu rebanho. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Quem dera ouvisseis hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações. Como em Meriba, no dia da massa no deserto, onde vossos pais me tentaram e provocaram, atento apesar de terem visto as minhas obras. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi para os lados de Cesareia de Filipe e perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou algum dos profetas. Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Então Simão Pedro tomou a palavra e disse: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: Feliz de ti, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne e o sangue que tu revelaram, mas sim meu Pai que está nos céus. Também eu te digo, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus.
Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. E começou a explicar aos seus discípulos que tinha de ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos príncipes dos sacerdotes e dos escribas, que tinha de ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, tomando-o à parte, começou a contestá-lo, dizendo: Deus te livre de tal, Senhor. Isso não há de acontecer. Jesus voltou-se para Pedro e disse-lhe: Vai-te daqui, Satanás. Tu és para mim uma ocasião de escândalo, pois não tens em vista as coisas de Deus, mas dos homens. Palavra da salvação. Muitos exames que nós fazemos ao longo da vida têm duas partes. Uma parte teórica e outra parte prática. Aquilo por onde praticamente todos nós passamos, lembramos isso bem, é o exame de condução para tirar a carta, como nós dizemos, em que há uma parte teórica, aquilo que chamamos o exame do código, e depois uma parte prática, na estrada, na rua, com o volante, com o automóvel nas mãos, a ver se as coisas estão como devem estar. Ora bem, o texto de hoje, deste capítulo 16 do Evangelho de São Mateus, que foi proclamado, parece que inclui também, chamemos-lhe, uma parte teórica e uma parte prática. Tento explicar-me melhor. Como sabemos, os discípulos já andavam com Jesus há algum tempo. Tinham ouvido a sua palavra diariamente. Tinham visto os milagres, as curas que ele tinha feito. E em certo dia, estamos então no Evangelho de hoje, Jesus perguntou: E quem é que dizem por aí que eu sou? Eles disseram, e depois a pergunta direta e fundamental: e vós? Quem dizeis que eu sou? Uma pergunta que foi feita aos discípulos por Cristo há 2000 anos e que é feita pelo mesmo Senhor Jesus Cristo a nós, no dia de hoje. E vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, em nome de todos, declarou a sua fé: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Resposta certa. Passou com distinção no exame, digamos assim, na parte teórica. E depois Jesus disse-lhe: Feliz de ti, Simão Pedro, sobre a pedra que tu és, eu edificarei a minha igreja. E na última parte do texto de hoje, dizia-se o seguinte: o Filho do Homem, que era ele, o Filho de Deus vivo, que São Pedro tinha dito: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo, começou a explicar. E diz outro evangelista, explicava com toda a clareza, falava sem segundos sentidos, completamente direto, começou a explicar que ele, o Filho do Deus vivo, tinha de sofrer, tinha de morrer na cruz e ressuscitaria ao terceiro dia. Ora, chamemos a esta parte, a parte prática do exame, Pedro teve uma reprovação pesada, digamos assim, tão pesada como ouvimos no fim do Evangelho. Jesus chega a dizer-lhe: Tu és para mim Satanás. É duro ouvir uma coisa destas. Mas assim foi com Pedro. É claro que não terminou tudo aí. E se nós procurarmos ver até que ponto somos parecidos ou não com Pedro, havemos de concordar que a parte teórica, a profissão de fé, ao princípio, tem de ser coerente com aquilo que nós fazemos. E ele, Pedro, como sabemos também dos Evangelhos, ainda teve
muito a aprender. E aprendeu, de facto, mas com muito esforço. No fim de contas, é mais ou menos parecido conosco na prática da nossa vida cristã. Aprendemos, mas aprendemos com muito esforço. Todos sabemos, na altura da paixão, Pedro negou Cristo 3 vezes. E o Evangelho acrescenta, mas logo a seguir reconheceu o seu erro, saiu para fora da casa onde estava e chorou amargamente. E também sabemos que mais tarde Pedro disse claramente e por 3 vezes, eu darei a minha vida por ti. Também para nós, digo eu, o caminho de Jesus não conduz logo diretamente à glória do reino de Deus, porque a fé precisa de ser vivida todos os dias e é esse o nosso esforço constante. É esse esforço que, por exemplo, nos traz aqui a Fátima, também, para procurar viver perto de Jesus, em união com Ele. Foi há uns 2 ou 3 dias que eu li de um autor, se não me engano era holandês, esta frase, que eu digo devagar, de propósito. Muitas vezes a fé fica na nossa cabeça. Às vezes a fé deita assim algumas gotas no nosso coração. E poucas vezes a fé assume pés e mãos na nossa vida, que é como quem diz, coisas concretas, pés e mãos. E eu creio que há muito de verdade nisto, cada um evidentemente saberá em relação a si próprio, e é disso que se trata, mas de facto nem sempre a prática nossa, na nossa vida, da fé, ou seja, da nossa união próxima como filhos e filhas de Deus e irmãos em Jesus Cristo, a nossa prática não é assim tanto de acordo com a fé que dizemos, e ainda bem, e com entusiasmo e com dedicação, a fé que dizemos ter em Deus e em Jesus Cristo. E eu termino lembrando 2 passagens da Sagrada Escritura a este respeito. Uma, sem fé ninguém pode agradar a Deus. E neste aspecto estamos completamente próximos nós e, por exemplo, os nossos irmãos protestantes. A justificação, ou seja, alguém ser justo aos olhos de Deus, faz-se pela fé. Sem fé não se pode agradar a Deus. E a segunda é o esforço que somos convidados a fazer em cada dia para produzir frutos abundantes de boas obras. Como diz o Evangelho, é pelo fruto que se conhece a árvore, se ela é boa ou se ela não é boa. Temos connosco a participar também nesta celebração da Eucaristia o casal Sr. António Guerra e a Sra. Dona Maria de Lourdes Pereira Gabriel, que comemoram 50 anos de casamento. Eles vêm para dar graças a Deus por esta vida longa. 50 anos, mais os anos de namoro, não são propriamente 2 dias. Vêm para dar graças a Deus e nós somos convidados, são nossos irmãos na fé, a associar-nos a esta oração de ação de graças. Ocorrendo o aniversário, o 50º da celebração do sacramento do matrimónio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina. Orai ao Senhor no íntimo do vosso coração, em silêncio, e nós também.
agora faço a bênção das alianças dos 50 anos de matrimónio. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do matrimónio. O Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida. Seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade. E encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. 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 Continuamos a nossa celebração com a oração dos fiéis. Ao celebrar em memória de São Domingos, nosso irmão na fé e no batismo, oremos a Deus Pai Todo-Poderoso, dizendo: Deus, fonte de toda a santidade, ouvi-nos. Pelas igrejas do mundo inteiro, para que, vivendo atentas à voz do Espírito, sejam santas em todos os seus filhos, oremos, irmãos. Por todos nós chamados à santidade, para que, a exemplo de São Domingos, amemos a verdade e a pobreza de coração, oremos, irmãos. Pelas nossas comunidades paroquiais, para que os seus membros se dediquem ao apostolado e se entreguem à oração, oremos, irmãos. Por todos os membros da família dominicana, para que não se poupem em esforços como São Domingos e permaneçam alegres e felizes como ele, oremos, irmãos. Por todos nós aqui presentes em Assembleia, para que nos sintamos cheios de compaixão diante das aflições do nosso próximo, oremos, irmãos. Deus eterno e omnipotente, que nos chamastes a ser santos, humildemente vos pedimos que, com o auxílio de São Domingos, vivamos o mistério pascal do vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Atendei, Senhor, as preces que vos apresentamos por intercessão de São Domingos e pelo poder deste sacrifício fortalecei os defensores da fé com os auxílios da vossa graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é a nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Vós sois glorificado na Assembleia dos Santos e ao coroar os seus méritos coroais os vossos próprios dons. Na sua vida dais-nos um exemplo, na comunhão com eles uma família e na sua intercessão um auxílio, para que, confirmados por tão grandes testemunhas, possamos vencer o bom combate da fé e receber com eles a coroa eterna da glória por Cristo nosso Senhor. Por ele, com os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra
e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dá-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Domingos, e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizer uma palavra e serei salvo.
Senhor, eu creio que sois Cristo, eu creio que sois Cristo, Filho de Deus vivo. Eu creio, Senhor, que sois o Salvador do mundo, que sois o Salvador do mundo. Senhor, eu creio que sois Cristo, eu creio que sois Cristo, Filho de Deus vivo. Eu creio, Senhor, que sois o Salvador do mundo, que sois o Salvador do mundo. A toda hora bendirei o Senhor, o seu louvor estará sempre na minha boca. A minha alma gloria-se no Senhor, ouçam e alegrem-se os humildes. Senhor, eu creio que sois Cristo, eu creio que sois Cristo, Filho de Deus vivo. Eu creio, Senhor, que sois o Salvador do mundo, que sois o Salvador do mundo. Enaltecei comigo o Senhor, exaltemos juntos o seu nome. Procurei o Senhor e Ele atendeu-me, libertou-me de toda a ansiedade. Senhor, eu creio que sois Cristo, eu creio que sois Cristo, Filho de Deus vivo. Eu creio, Senhor, que sois o Salvador do mundo, que sois o Salvador do mundo. O anjo do Senhor protege os que o temem e defende-os dos perigos. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Feliz o homem que nele se refugia. Senhor, eu creio que sois Cristo, eu creio que sois Cristo, Filho de Deus vivo. Eu creio, Senhor, que sois o Salvador do mundo,
Senhor, eu creio que sois Cristo, eu creio que sois Cristo, Filho de Deus vivo. Eu creio, Senhor, que sois o Salvador do mundo, que sois o Salvador do mundo. Toda a terra vos adore, Jesus Cristo Salvador. Toda a terra vos adore, Jesus Cristo Salvador. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos a Deus, nosso Salvador. Toda a terra vos adore, Jesus Cristo Salvador. Oremos. Senhor, que nos alimentastes com o pão do céu, fazei que a Igreja dedicada ao vosso serviço receba a força deste sacramento e seja ajudada pela intercessão de São Domingos, que a fez florescer com a sua pregação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. I now bless the religious objects. Agora bendigo os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa continuação da vossa peregrinação. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.